Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 2. No capítulo 1 já foram ministradas duas mensagens. Hoje nós vamos ao capítulo 2, do 1 ao 10. Amém? Quem achou, diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse e não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo eu, pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro a circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse opera também em mim com eficácia para com os gentios, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça que me haviam sido dado, deram-me as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém. Querido Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui nesta noite. Nós queremos te agradecer e te louvar pela tua infinita bondade e misericórdia. Prepare o coração, a mente de cada um dos teus filhos, e que a tua palavra, Deus, venha ficar gravada em cada coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Podeis assentar na presença do Senhor Jesus. Estamos aqui diante de uma palavra que fala do Evangelho da graça. A graça de nosso Senhor Jesus chegou até nós. E louvado seja Deus por isso, porque se fosse pelas obras da lei, Deus pensou, não teríamos alcançado salvação. Mas, através de Cristo Jesus, estamos aqui nessa noite com um propósito de adorar a Ele. Aleluia. Nós vemos aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo, que foi chamado para ser apóstolo, não pelos homens, não foi escolhido por homem, não foi chamado, mas ele diz aqui no capítulo 1, no versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, a igreja de Gálatas, que estava sendo
introduzido no meio do Evangelho novamente o assunto da lei, né? Eles queriam que a circuncisão estivesse em primeiro lugar e depois de Jesus. Pelo que a gente vê, as pessoas, né, os circuncidados, eles achavam que a circuncisão estava acima da morte de Jesus. Mas Paulo está aqui dizendo que ele foi chamado por Jesus Cristo para pregar o Evangelho da graça, não o Evangelho da opressão, não o Evangelho que nos obriga a circuncidarmos. No versículo 16 do primeiro capítulo, revela o seguinte: revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem a sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Fiquei com ele 15 dias. Não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo tinha uma convicção, uma certeza de que ele foi chamado para pregar o Evangelho da salvação aos gentios. E ele então, ele começa a pregar e a anunciar, e ele nos diz que quando ele foi chamado, ele não foi em busca dos homens, dos discípulos, ele não foi em busca de conhecimento humano, mas ele foi para a Arábia e depois voltou lá em Damasco, onde ele começou o seu ministério, quando ele era da lei, né? Quando ele servia a lei, e ele vai para Damasco novamente. Mas ele diz, depois de 3 anos, então ele volta e vai a Jerusalém para se encontrar com o apóstolo Paulo, o homem, com o apóstolo Pedro, o qual era o pregador dos circuncisos, mas eram já crentes em Jesus. Mas eles permaneciam guardando mais ou menos nesse caminho. Mas eles criam em Jesus para a salvação. Então Paulo está aqui dizendo que ele voltou a Jerusalém depois de 3 anos que ele estava separado, buscando conhecimento não de homens, mas buscando o conhecimento de Deus na palavra de Jesus. E ele, agora no capítulo 2, o versículo 14, ele então está dizendo o seguinte, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, depois de 14 anos que se passaram, ele volta, mas quando nós vemos que quando ele começa em Gálatas, no primeiro capítulo, no versículo 6, ele está dizendo: eu fico maravilhado, eu fico admirado como vocês, Gálatas, simplesmente estão querendo deixar o Evangelho da graça e voltar à circuncisão. Então ele está ali incentivando o povo, e agora ele vai, não por vontade dele, mas por uma revelação de Deus, ele vai para Jerusalém depois de 14 anos. Nós queremos tudo rápido, né? Aconteceu algum problema, nós saímos correndo e queremos resolver o problema na mesma hora. Paulo estava ensinando a igreja de Gálatas que realmente a graça é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra salvação a não ser pela graça. Não adianta se circuncidar se a mente e o coração não estão lavados e purificados no sangue de Jesus. Isso não vai solucionar o problema para a nossa salvação. Mas em Cristo Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida, e nós então caminhamos vencendo esta graça maravilhosa com
com essa graça maravilhosa, vencendo os obstáculos. Porque ele está dizendo aqui no segundo versículo: subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse e não tivesse corrido em vão. Então ele está lá, por causa de uma revelação, ele foi para ter com os discípulos, para impedir desses falsos crentes que estavam entremetidos em meio aos crentes da Galácia e queriam obrigá-los a aceitar a circuncisão, mesmo sendo crente em Jesus. E isso, a circuncisão, ela vale se ela for no coração, não na carne. Para nós gentios, a circuncisão não vai solucionar o problema, mas para nós que somos cristãos, somos circuncidados no coração. Nós cremos que somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, por isso nós estamos aqui diante da palavra, diante de uma palavra que realmente ela exige algo de nós. Então, o apóstolo Paulo escreve aqui o evangelho da liberdade pela graça exposto diante dos líderes. Ele subiu a Jerusalém e foi ter com Pedro e com os demais discípulos, e então houve ali uma palavra, e João e Paulo, ele resistiu aqueles falsos irmãos que estavam infiltrados, querendo levar a igreja a voltar a circuncidar-se. Então, muitas vezes nos nossos dias, nós vemos tantas pessoas, querendo oprimir a igreja de muitas maneiras, não como o evangelho da salvação realmente nos ensina, mas eles oprimem pessoas em vários sentidos. Se você não for fiel em tudo que eles pedirem, eles estão, em vez de te abençoar, eles te amaldiçoam. Mas aquele que está crendo em Jesus, creu na palavra, confia em Deus, está em vitória, porque o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados e o nosso nome está escrito no livro da vida. Então nos diz aqui, Paulo expõe o evangelho da liberdade da graça. Capítulo 2, versículo 2, aqui eu já tenho lido, mas o versículo 3 diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque quando Paulo começa a mostrar, a revelar a salvação pela graça em Cristo Jesus, Tito, que era grego, foi levado, ele levou junto para mostrar que realmente era um cristão salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro, e que realmente era transformado. Então, quando eles ouviram Paulo mostrando, revelando a palavra, que a salvação está em Cristo Jesus e que os gentios não têm nenhuma necessidade de se circuncidar, então ele leva Tito, e a Bíblia diz que nem Tito foi obrigado a se circuncidar, mas ele esteve ali com aproximadamente 1 hora de questionamento entre os discípulos da circuncisão. Houve um confronto no evangelho, e aí no final eles chegaram numa conclusão, que o apóstolo Pedro, Tiago e os demais Cefas ficariam com a circuncisão, e Paulo e Barnabé seriam levados aos gentios, iriam pregar o evangelho da graça. Mas não é um evangelho da graça que tudo pode. Muitas vezes nós achamos que agora é graça, então é tudo de graça. Não é tudo de graça. Você tem que ser fiel para que Deus te abençoe. Você pode pensar assim: então eu ganho o céu de graça, eu ganho tudo de graça. Não. Se você não for um crente abençoado, que guarda a palavra, que vive em santidade, porque se nós temos Jesus na nossa vida, eu e você, como templos do Espírito Santo de Deus, temos que viver uma vida em santidade. Não querer
colocar leis sobre a igreja, mas um evangelho que transforma, que nos leva a estar diante de Deus convicto que nós o amamos e nós o servimos, e nós renunciamos à nossa carne, os nossos desejos carnais e mundanos, porque nós amamos Jesus e queremos que Ele age em nossos corações e nossas vidas. Aleluia. Nós vemos aqui no versículo 3, 4, diz, ele vai em obediência à revelação. Ele foi em reverência a essa revelação, e ele tem esse encontro com os apóstolos, e no versículo então diz, com resultado em Tito, que era gentil, não foi constrangido a se circuncidar. Então nós vemos aqui o capítulo 2, o versículo 4 e o 5, nós diz o seguinte: isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo está escrevendo a carta para os Gálatas, dizendo: olha, nós fomos até lá com os discípulos que andaram com Jesus, mas eu aprendi do Senhor Jesus, eu não busquei de homem algum o chamado que o Senhor tem feito na minha vida, mas eu busquei e eu tive o encontro com o Senhor, e Ele me revelou, e eu estou pregando o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E então ele escreve essa carta para os irmãos da Galácia, e ele está dizendo: olha, nós tivemos aqui, aos quais nem ainda por uma hora nós temos nos sujeitado, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Então, para que a confusão que estava se infiltrando na igreja de Gálatas, Paulo então sobe por uma revelação a Jerusalém, e encontra-se com Pedro, Tiago, que eram os da circuncisão, e então tem um debate, mas nem por uma hora ele não foi necessário. E com menos de uma hora, Paulo convenceu e mostrou que realmente nós, gentios, não temos necessidade de nós circuncidar para sermos salvos. Aleluia. Então, menos um problema na nossa vida, né? Imagina se chegasse hoje aqui alguém pregando a circuncisão, amanhã vocês estariam todos de febre, de cama, por 3 dias o mínimo, amém? Então, nós escapamos dessa. Não precisamos ser circuncidados para ser salvos. Então glorifica a Deus que você, através da vida de Paulo, você tem uma grande vitória em ser homem e poder servir a Deus sem precisar se circuncidar. Amém. Mas precisamos caminhar diante da presença de Deus. O Evangelho da liberdade pela graça, definido diante de falsos irmãos. Então aqui Paulo está diante dos seus irmãos, e eles não resistiram nem por uma hora, e então houve uma concordância. E no verso 7 nós vemos aqui a vitória do Evangelho da liberdade pela graça. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse opera também em mim com eficácia para os gentios. Aleluia. Então ele está ali mostrando para a igreja de Gálatas, dizendo: se conformem, não vão atrás de falsos ensinamentos, mas vivam a palavra, vivam o Evangelho da graça e sejam cristãos verdadeiros. Aleluia. Porque o cristão verdadeiro que conhece ao Senhor Jesus,
ele serve a Deus, mas ele se isenta do mundo, do pecado. A palavra de Deus diz que nós precisamos viver uma vida santa, uma vida de obediência à palavra, uma vida de honestidade. Nós encontramos aqui Paulo escrevendo a Timóteo, ele mostra também como que o Evangelho da Graça, qual é o efeito do Evangelho da Graça. O capítulo 5, versículo 23 diz assim: o mesmo Deus que de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, e seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele é o mesmo que pregou para Gálatas a respeito da graça, também está falando para Timóteo, que está ali apacentando a igreja, ele está dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Então nós precisamos sim ter uma vida santa diante de Deus, uma vida de obediência à palavra do Senhor, para sermos abençoados, e para que não só no espírito, ou só na alma, ou só no corpo. Muita gente cuida tão bem do corpo, mas não cuida da alma e muito menos do espírito. Muita gente se preocupa com a alma. Se eu morrer, a minha alma vai para o inferno. Mas não se preocupa com ter uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que o corpo, a alma e o espírito estão em comunhão com Deus, o nosso Pai. Então viva a palavra de Deus pela graça, não pela lei dos homens, ou pela lei que era antigamente na circuncisão. E ainda em Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, aos lavados, aos redimidos no sangue do Cordeiro. Então viva um evangelho que transforma a alma. Os falsos estavam pregando um evangelho de uma circuncisão, que se tivesse se circuncidado estava tudo resolvido. Então aí Jesus salvaria eles, mesmo porque eles são obedientes à circuncisão. Mas eu quero dizer que só Jesus pode salvar, transformar a minha vida, meu corpo, meu espírito e a minha alma. É só Jesus que pode fazer isso. No corpo os homens podem fazer algum sinal, no espírito, na alma, só Deus pode fazer. Então deixa Deus fazer a obra dele da tua alma, no teu espírito, e que você seja abençoadíssimo. E guarde a palavra. Não deixa ninguém pregar o evangelho falso. Não aceita o evangelho que não transforma, que não liberta. Muitas vezes tem pessoas pregando e nem ele não é liberto. Mas nós, como somos salvos em Cristo Jesus, temos esta graça. O Senhor Jesus nos libertou da condenação eterna e pregamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma.